Aí, vamos lá então, gente. Eletrólises. Isso aqui é a segunda parte do assunto de eletroquímica. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Ó, nessa segunda parte, gente, a gente discute, do ponto de vista de energia, exatamente o processo contrário de uma pilha, que a gente vai chamar de maneira genérica de eletrólise. Eu prefiro usar esse termo aqui, tá? Processos de oxirredução não espontâneos. Chamar atenção para o seguinte: essa parte não tem teoria na apostila. Toda a teoria que a gente vai trabalhar eu vou passar no quadro, tá? A teoria desse assunto ela é muito grande, cheia de detalhes, então eu preferi nem colocar na apostila, tá? Ah, o que que a gente diz? O que significa dizer que um processo de oxirredução é não espontâneo? Quando uma reação de oxirredução ocorre, e isso a gente discutiu na semana passada, como é que a gente sabe quem vai oxidar e quem vai reduzir? Isso tem a ver com os potenciais. Então, quando a gente montou lá uma pilha, a gente tinha que saber quem era o ânodo, quem era o cátodo. A gente precisava analisar sempre quem ia oxidar e quem reduzir a partir do momento que você olha para os potenciais de oxidação e redução. Então, numa reação espontânea, o que que acontece? Quem oxida é aquele de maior potencial de oxidação, quem reduz é aquele de maior potencial de redução e acabou. Acontece que, quando a gente faz processos na natureza que são espontâneos, curiosamente, todos eles são capazes de produzir energia na forma de trabalho. Então, quando uma pilha funciona, o que essencialmente ela está fazendo é transformando energia química em diferença de potencial. Por isso ela produz energia. Então, se isso é verdade, né? Quer dizer, se uma pilha, por ser um processo espontâneo, é capaz de gerar energia para movimentar elétrons, eu poderia fazer um processo oposto. Eu poderia fazer uma reação acontecer fornecendo energia elétrica. Então, quando a gente fala de eletrólises, de maneira geral, as eletrólises são processos eletroquímicos que vão acontecer com fornecimento de energia. Então, vamos começar escrevendo assim, ó. Os processos de oxirredução não espontâneos, né? São aqueles, são aqueles que ocorrem. Deixa eu só trocar aqui a tinta. São aqueles que ocorrem opa, mediante, mediante o fornecimento de energia elétrica. É mais ou menos assim, vai. Reações movidas à eletricidade. Fazendo uma ponte com a eletrodinâmica, que a gente vai falar sobre isso, acho que talvez na segunda-feira que vem já. Quando a gente estuda circuitos, a gente aprende que no circuito, além dos resistores, né, que tipo são os aparelhos que esquentam, a gente tem gerador e receptor. Gerador e receptor. A pilha é um gerador. A eletrólise seria o equivalente a um receptor. O que que é um receptor num circuito elétrico? É algum dispositivo que consome energia para fazer alguma outra coisa que não seja esquentar. Então, basicamente, o que nós estamos propondo aqui é isso, ó.
Isso aqui é uma pilha, certo? Uma pilha. Numa pilha, a corrente elétrica sai do polo negativo para o polo positivo, certo? Então vamos lá. Ó, lembrando que aqui nós estamos falando de corrente real. Ó, então o que que eu vou fazer? Eu vou conectar numa pilha um circuito elétrico. A eletrólise ela vai funcionar aqui, ó. Aqui, ó. Eletrólise. Eletrólise, tá? A eletrólise é basicamente uma reação química que vai ocorrer acoplada a uma pilha, acoplada a um gerador. O gerador, ele vai impor uma corrente elétrica e com essa corrente elétrica a gente pode fazer várias coisas. A eletrólise, ela tem uma série de aplicações industriais. Então, por conta disso, acaba que os vestibulares agora, vez ou outra, botam alguma questão. Quando a gente faz um processo desse tipo, o que que a gente quer, né, com a eletrólise? Na eletrólise, a gente pode fazer, primeiro, talvez seja a coisa que vocês mais conheçam, a síntese de substâncias. A síntese de substâncias que não existem na natureza. Então, por exemplo, quando se fala em eletrólise, do ponto de vista industrial, a gente pode citar aqui substâncias como o hidrogênio, é produzido por eletrólise, o cloro é produzido por eletrólise. Tanto o hidrogênio como o cloro são substâncias bem importantes para a indústria, de maneira geral. Soda cáustica é produzida por eletrólise, que é importante, por exemplo, na indústria de sabão, uma série de, na indústria de papel, né, para branqueamento do papel, para a folha de papel ficar branquinha, eles usam soda cáustica. Então tem bastante coisa, tá? Talvez a substância mais importante que é produzida por eletrólise é o alumínio. A nossa indústria depende, a nossa indústria, eu digo a indústria do mundo, né? Ela depende bastante do alumínio. A indústria de automotiva, por exemplo, a indústria da construção civil. E o alumínio, gente, ele é um metal muito mais difícil de você produzir do que o ferro. Porque o ferro, você produz basicamente como? Você pega o mineral lá, a hematita, né, que é o minério do ferro, e faz um processo de siderurgia. Você esquenta lá o minério com carvão e aí você produz o ferro. O alumínio não dá para fazer por siderurgia. A única maneira de produzir alumínio é por eletrólise, tá? E outras. Então, aqui dentro deste tópico, a gente fala em dois tipos de eletrólises: a eletrólise ígnea e a eletrólise em solução aquosa, tá? Segunda coisa que eu posso fazer com a eletrólise, o que a gente chama de deposição eletrolítica ou galvanoplastia. Deposição eletrolítica ou galvanoplastia. A galvanização ou galvanoplastia é um processo onde você, por conta da eletrólise, você consegue pegar um objeto, pegar um material, geralmente um metal, e recobrir a superfície desse metal com outro metal. Esse processo normalmente é utilizado para proteger metais de corrosão. Então, tipo, eu quero, sei lá, eu quero pegar um pedaço de ferro e quero depositar sobre esse ferro uma camada de cobre. Eu vou fazer uma galvanoplastia. Isso é feito por eletrólise. Então, esse tópico não é uma aplicação química da eletrólise, né? Você não está fazendo eletrólise para produzir uma coisa. Você está fazendo eletrólise por conta de produzir um material industrializado. E nos últimos anos tem aparecido questões de eletrólise, essa daqui é a mais maluca, que é a purificação de metais. Purificação
de metais, que é a mais que recentemente tem aparecido, porque até então, assim, até uns anos atrás, quando aparecia a questão de eletrólise era aqui ou no máximo a galvanização. Nos últimos anos tem aparecido questão de purificação de metais. Tá? Por exemplo, é por meio da eletrólise que eu consigo produzir cobre 99,9% puro, para poder produzir fio, por exemplo. Né? O cobre, para ele ser usado nos fios, por isso que a galera rouba fio de cobre. O cobre que é usado na produção de fio, ele tem que ser muito puro. Se ele tiver um pouco de contaminação no processo industrial, ele perde a capacidade de conduzir corrente. Então, esse processo de eletrólise ele serve para transformar o cobre num cobre mais puro, tá? A gente vai falar um pouco de cada um desses métodos, tá? Bom, vamos começar pela parte de síntese. Então, eu vou dividir em três partes, tá? A parte um, síntese. Parte um. Aqui na síntese, a gente vai falar de duas eletrólises, a ígnea e a aquosa, tá bom? Gente, algumas coisas a gente precisa saber antes de entrar na história. Primeiro, quando você vai fazer uma eletrólise, você quer produzir uma substância, óbvio, você vai usar uma matéria-prima, certo? Então, você vai ter uma matéria-prima que vai ser transformada em outra coisa. Por exemplo, para eu produzir cloro, a matéria-prima que eu vou usar é alguma substância que tenha cloro. E essa substância que contém o cloro vai sofrer uma eletrólise e vai se transformar em cloro. Ok? A mesma coisa para o hidrogênio. Ah, eu quero produzir hidrogênio por eletrólise. Então eu tenho que pegar uma substância que tem hidrogênio, fazer a eletrólise dela e aí obter o hidrogênio. Que tipo de substâncias sofrem eletrólise? A rigor, qualquer uma. Só que dentro do nosso universo, vocês vão perceber que as substâncias que vão sofrer eletrólise geralmente são sais ou óxidos, dentre eles a água. Então, ó, a síntese de substância ocorre a partir de sais, óxidos e água. Então, por exemplo, né, uma das eletrólises mais famosas, eletrólise do cloreto de sódio. Outra eletrólise muito famosa, eletrólise da bauxita, que vai produzir o alumínio, tá? Então, sempre quem vai sofrer eletrólise é um sal, é um óxido ou água. Outra coisa, que isso justifica por que existem dois tipos de eletrólise. Para que a substância sofra a eletrólise, é preciso que ela esteja dissociada. Então, a substância que sofre eletrólise, a substância que sofre a eletrólise deve estar dissociada. Portanto, a gente vai estudar dois casos. Porque como é que nós dissociamos uma substância, por exemplo, iônica? Eu posso ou colocá-la na água, e aí ela associa naturalmente, ou então eu aqueço. Eu aqueço até atingir o ponto de fusão da substância. Então, eu tenho a dissociação ígnea. O que que é uma dissociação ígnea? É uma situação em que você vai pegar a substância, vai aquecer, 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 e vai fazer isso aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Peraí. Decido. Ó. Tá? Ah, peraí. Desculpa. Não, não copia não, não copia não. Oi, aumento. Ó. Tá? Na mais, Cl menos.
com aquecimento, quebrei. Ou então, a dissociação em solução aquosa. Então, eu vou pegar a substância, vou colocar em água e ela dissocia do mesmo jeito. Nós vamos ver também que fazer na água ou não fazer na água tem as suas diferenças. A eletrólise, quando é feita na água, pode ser que ela traga alguns resultados que a eletrólise ígnea não terá, tá bom? Outra coisa que você precisa saber, no final do processo, as substâncias que eu vou produzir, não são todas, mas pelo menos duas serão substâncias simples, tá? Então, terceira característica das eletrólises. Ao final do processo, ao final do processo, serão obtidas substâncias simples. Substâncias simples, tá? Tanto é que na hora que eu fui colocar aqui como exemplos, né, de substâncias que eu vou produzir na eletrólise, algumas delas eu coloquei são simples, tá vendo? Em algumas eletrólises, pode acontecer de você ter produção de substâncias como NaOH, tá? Mas sempre vai ter simples. Pelo menos duas vai ter, tá bom? Então, essas características todas, agora a gente vai vamos destrinchar elas com mais detalhes, pegando exemplos, tá? Eu costumo começar pela ígnea, porque a ígnea é mais fácil de você entender o processo. Depois que você entende o processo, aí a gente vai para a aquosa, que aí ela tem algumas coisas mais detalhadas, tá? Bom, exemplo de eletrólise ígnea. Você quer ver uma boa justificativa para a gente fazer eletrólise ígnea? Exemplo de eletrólise ígnea. Vamos pensar em substâncias como, por exemplo. Ah, já sei. Metal de família 1A. Sódio, lítio, potássio. Esses metais, eles são elementos que têm muita facilidade para perder elétron. O sódio, por exemplo, ele é encontrado na natureza com carga mais um. Ou seja, ele é encontrado na natureza na forma de um cátion. E o mesmo vale para o potássio, para o lítio. Esses metais da família 1A e 2A, vale também para 2A, eles sempre são encontrados na natureza sem o seu elétron. E aí você pergunta, mas por que isso acontece? Simples. Eles têm um potencial de oxidação tão alto que é praticamente impossível você encontrar um sódio com NOx zero. Não dá para encontrar na natureza. Todos os átomos de sódio que a gente tem no planeta, todos, estão com NOx mais um. E se eu quiser produzir, então, sódio com NOx zero? Eletrólise. Então, por exemplo, a eletrólise ígnea, ela é um método muito importante para você produzir metal de família 1A e 2A. Então, aqui, ó, obtenção de metais das famílias 1A e 2A. Você quer ver uma outra aplicação boa para essa eletrólise? Obtenção de flúor gasoso, gás flúor, tá? Também eu obtenho por eletrólise ígnea. Então, eu vou pegar, claro, a eletrólise do NaCl, tá? Eletrólise ígnea, ígnea do NaCl. Vocês vão perceber que o jeito de você aprender eletrólise é muito parecido com o da pilha. Você tem toda a parte das reações e tem a parte do esquema. Então a gente vai fazer as duas coisas, tá? Como é que eu monto uma eletrólise, então, para fazer a eletrólise do NaCl? Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar uma pilha ou um gerador,
Peraí. Eu vou pegar aqui o gerador. E aí eu vou conectar esse gerador de uma forma aqui. Em cada um dos polos do gerador, eu vou instalar uma placa é um eletrodo. Então, aqui eu tenho o polo positivo da pilha, que é o cátodo, né, da pilha. Então, isso aqui é a pilha, tá, hein? Ó, é a pilha. E aqui eu tenho o polo negativo, que é o ânodo. Aí eu vou conectar em cada um dos polos um eletrodo. No caso das eletrólises que a gente faz aqui, o eletrodo geralmente é feito de um material que conduza corrente elétrica, mas seja inerte, de preferência. Material que não reaja com os componentes da eletrólise. Normalmente, os eletrodos, vou colocar aqui, eletrodos. Quando a eletrólise é ígnea, e você vai esquentar a substância para colocar aqui dentro, geralmente os eletrodos são de grafite. O grafite ele é um material muito louco, né? Porque ele é orgânico, ele tem carbonos, faz ligação covalente, só que ele conduz eletricidade por causa da hibridização dos carbonos, que é sp2. E ele é um material inerte, ele não oxida, ele não reduz. Então ele é um material muito bom e resiste a altas temperaturas. Então, na eletrólise ígnea, normalmente os dois eletrodos são de grafite. Quando a eletrólise é feita em água, às vezes, se você vai fazer uma eletrólise, por exemplo, em escala que não é industrial, escala de laboratório, eles usam eletrodos de platina, que também é um material inerte, tá? Só que a platina é bem mais cara que o grafite. Beleza. Aí, diferentemente da pilha, e na pilha os eletrodos, eles eram separados por duas cubas ou dois recipientes, né? Na eletrólise não. Os dois eletrodos estão dentro do mesmo sistema. Aqui. Lembra muito o experimento do Arrhenius, né? Lembra aquele desenho que a gente fazia lá na aula de ácido e base? E aqui dentro, ó, eu vou colocar a substância que vai sofrer eletrólise. Então aqui dentro eu vou colocar o eletrólito fundido, fundido. Tudo bem? No nosso contexto, o eletrólito fundido é o Na+ e o Cl-. Quando a gente for fazer eletrólise em água, o Na+ e o Cl- vão estar lá dentro também, só que na presença de água, tá? Beleza. E aí eu vou ligar a eletrólise, né? O que que significa ligar a eletrólise, né? Eu vou fechar o circuito. Então imagina que você tem uma chave aqui de liga-desliga, e na hora que a gente acionar o circuito, o gerador vai começar a mandar uma corrente elétrica lá para baixo. E o segredo começa na hora em que você percebe o sentido da corrente elétrica. A hora que você determinar como está essa corrente elétrica, tudo vai aparecer rapidinho. Quer ver? A gente aprendeu lá na semana passada que numa pilha, a corrente sai da onde? Ela sai do ânodo, onde está acontecendo oxidação, não é? Então, na hora que a gente acionar a eletrólise, o que que vai acontecer? Vai sair elétron do polo negativo e esses elétrons vão atingir essa placa aqui, ó. Tudo bem? Essa placa, pessoal, ela está ligada no polo negativo da pilha. Então ela vai funcionar como um polo negativo. Do outro lado, a pilha vai puxar elétron. Do outro lado, a pilha vai puxar elétron. Então, aquela força eletromotriz do gerador, aquela força eletromotriz é justamente para mandar elétron para um lado e puxar elétron do outro. Como essa placa aqui
está conectada no polo positivo, ela vai ser o polo positivo da minha eletrólise. Tá bom? Beleza. O que que vai acontecer lá dentro? Bom, um desses íons vai ser atraído para a placa da esquerda e o outro íon vai ser atraído para a placa da direita. E aí é bem simples de você saber quem é quem. O sódio vai ser atraído pela placa negativa. E aqui, quando ele encostar na placa negativa, ele vai pegar elétron e adivinha o que vai acontecer com ele? Ele vai reduzir. Ele vai reduzir. Ele vai receber o elétron e vai sofrer redução. E lá na placa do lado direito, quem vai ser atraído é o cloreto. Quando o cloreto encostar na placa, ele vai elétron e vai oxidar. Porque, gente, para pensar um pouco aqui. Se esse lado da pilha, que é o cátodo, né? Ele está puxando elétron, ele está puxando elétron de alguém. E do grafite aqui não é. Entenderam? Então, o que que a pilha faz, na verdade? Se você parar para analisar, ela arranca o elétron do cloro e dá para o sódio. Vocês estão entendendo por que que esse negócio não é espontâneo? Ele está fazendo o contrário de uma ligação iônica. Ela está tirando elétron do ametal, de quem não quer perder, e está dando elétron para quem não quer ganhar. Por isso que o processo não é espontâneo. É uma reação de oxirredução não espontânea. Tá? Isso era uma frase que eu sempre repetia quando eu estudava. Na eletrólise, eu tiro elétron de quem não quer perder e dou elétron para quem não quer ganhar. Por isso ela não é espontânea. Tudo bem? Como é que eu escrevo as. Então, no eletrodo. Olha só para a frase, né? Vê se você já leu algum tipo de frase desse tipo. Ao longo de um certo tempo, que substância a gente observa se formando no polo negativo da eletrólise? No polo negativo da eletrólise, eu vou formar sódio metálico. Eu vou produzir Na. Na. E no polo positivo da eletrólise, eu vou produzir cloro, gás cloro. Então, em cada um dos polos eu produzo uma substância. Dica: no polo negativo, via de regra, você vai obter alguém por redução. Provavelmente um metal. Geralmente aqui é um metal. Ferro, cobre, lítio, potássio, tá? Então, por exemplo, eletrólise do cloreto de ferro. Quem vai ser produzido no polo negativo? O ferro. Quem vai ser produzido no polo positivo? O cloreto. Entenderam? Eletrólise do fluoreto de cobre 2. Eletrólise do fluoreto de cobre 2. Quem que eu produzo no polo negativo? Cobre. Quem que eu produzo no positivo? Flúor. Esse tipo de pergunta cai muito. E muitas vezes o aluno fala: caralho, mas como é que eu vou saber? Eu não decorei. Não, não precisa. O metal vai ser automaticamente atraído para o polo negativo. E o ametal para o polo positivo. Tudo bem? Nomes. Nomes. Na pilha, o cátodo se chama cátodo porque para ali migram átions da ponte salina. O ânodo chama ânion na pilha porque para lá migram ânions da ponte salina. Esse é o... Como é que eu vou chamar esse eletrodo? Cátodo. Tudo. Por que cátodo? Porque estão migrando cátions. Estão migrando cátions. Tá? E o outro lado, ânodo.
Ánodo, tá bom? Agora, vê lá, gente. Vê se isso aqui não é um campo elétrico. Ó, placas, cargas de prova. Só que aqui o que que acontece? Porque eu me lembro que na aula de campo elétrico, eu não lembro quem foi de vocês que perguntou assim pra mim. Eu botei lá as duas placas, né? E botei uma carga de prova no meio. Alguém perguntou assim pra mim, Dan, o que acontece com essa carga a hora que ela bater na placa? Agora você sabe. O que que acontece com essa carga de prova aqui, ó, quando ela bater na placa? Ela reage. Pá, ela perde elétron para a placa. Então, por aqui vai começar a sair cloro. Por aqui vai começar a sair sódio, tá? Quais são as reações que ocorrem dentro deste negócio? Então, vamos lá. Equações da eletrólise. São três, tá? Se vocês lembrarem, nas pilhas, a gente usava duas equações. A do cátodo e a do ânodo. E aí, a gente somava as duas para chegar na equação global, né? Na eletrólise ígnea, além da equação do cátodo e do ânodo, a gente tem uma equação anterior a elas, que é a dissociação do sal. Então, ó, a primeira equação que eu escrevo na eletrólise, vou colocar aqui, ó, dissociação. Dissociação. Vou escrever a dissociação, ó. NaCl, tananã, aquece, dando Na mais líquido mais Cl menos líquido. Isso aqui representa, na verdade, o que a gente está colocando lá dentro da cuba, né? Do recipiente. Tá. Agora, eu vou montar as equações do cátodo e do ânodo. Nas eletrólises, pessoal, geralmente o pessoal chama essas equações de descargas. Por quê? Porque literalmente a substância vai perder a carga. Então, eu vou escrever aqui, ó, descarga no cátodo. Descarga no cátodo. Quem é que vai descarregar no cátodo? É o sódio, que vai perder a carga dele. Então, o que vai acontecer com ele, ó? Esse sódio aqui, da equação de dissociação, ele vai ganhar um elétron e vai virar sódio zero. Reduziu, reduziu. Tá aqui. Uma pergunta nada a ver agora para pegar vocês desprevenidos. Porque eu já estou percebendo que tem gente que está segurando a cabeça. O sódio é um bom agente oxidante ou é um redutor? Rápido. Esse sódio aqui, ó. Ele é um bom oxidante ou um bom redutor? Esse aqui, ó. Bom redutor. Ele é um bom redutor. O que que esse cara adora fazer? Perder elétron. Então ele é um excelente redutor, tá? Cuidado, cuidado. O sódio zero, ele é um excelente agente redutor. Por quê? Porque ele tem muita facilidade para perder elétron, tá bom? Então, reações, por exemplo, onde você quer provocar uma redução de alguém, você pode usar um cara desse tipo, tá? Bom, desculpa. Agora, vamos fazer a descarga no ânodo. Puta, essa daqui, meu, ela é meio estranha. Então a gente vai exercer um. Vamos devagar aqui, porque a coisa pega um pouco. O que que eu vou formar no ânodo? Bom, no ânodo eu vou formar cloro. Só que, gente, o cloro, quando ele se forma, o cloro é uma substância molecular, não é? Por que que a gente chama o cloro de molecular? Porque a ligação entre os átomos de cloro é covalente. Então, o cloro que eu vou produzir no ânodo é uma molécula diatômica. Diatômica. Ou seja, eu vou produzir no ânodo Cl2.
Não tem como você produzir só Cl. Não existe Cl. Cuidado por quê? Porque por conta disso você vai ter que mexer na equação com um pouco de calma. Se eu vou produzir Cl2, significa que os cloros eles vão oxidar no ânodo de 2 a 2. Então eu escrevo 2 cloretos se transformando em Cl2. Tudo bem? Presta atenção que eu vou fazer um desenho para você entender isso aqui. Gente, quantos elétrons tem na camada de valência de um cloro menos? Quantos elétrons tem na camada de valência de um cloro com carga menos um? 8. 8. Por isso que ele é menos um, gente. Ele tem 7 quando ele está na forma zero. Então, ó, esses dois cloros, ou melhor, né, esses dois cloretos que estão junto com o Na lá dentro, eles estão assim, ó. Agora vai imaginando este sujeito aqui, ó, encostando nessa placa aqui, ó. Quando o cloreto encostar na placa, esse elétron aqui vai embora, ó. Nenhum. E o outro cloro também perde um elétron, nenhum. Agora, quantos elétrons tem cada cloro? 7. Adivinha o que eles vão fazer para continuar feliz? Se ligar. Entenderam como que funciona esse bagulho? Tipo, eles estão estáveis, só que o que a eletrólise faz? Ela arranca o elétron, e aí, para que esses cloros continuem estáveis, eles fazem a ligação covalente aqui, ó. Entenderam como é que funciona a coisa? Cloreto virando cloro e liberando 2 elétrons. Cada cloro perdendo um elétronzinho. Tá bom? Então eu tenho a descarga do ânodo, do cátodo, a descarga do ânodo e a equação de dissociação. Tá bem? Aí, para finalizar a história, a gente monta a global. 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 Ô, gente, essa reação do ânodo aqui, ó, ela vai acontecer com todos os ametais. Flúor, iodo. Vai ter situações, por exemplo, que vai acontecer isso aqui no cátodo com hidrogênio. Então, toda vez que você formar na eletrólise uma substância molecular, esse tipo de reação vai acontecer, tá? Ó, o que a gente faz para fazer a equação global? Vamos fazer que nem a gente fazia na pilha. A primeira coisa que a gente faz aqui é garantir, porque veja só, qual é a função do gerador? O gerador só tem por objetivo, pessoal, transferir os elétrons. O que significa? Se o cloro aqui está perdendo 2, o sódio tem que ganhar 2 elétrons. Então, o que a gente faz? Iguala os elétrons. Para que a gente iguale os elétrons do cátodo e do ânodo, eu vou multiplicar a equação do cátodo por 2. 2, 2 e 2. Olha lá. 2, 2, 2. Ok? Tá, agora vem aqui, ó. De onde veio o sódio que está no cátodo? O sódio do cátodo, ele veio da dissociação. Só que eu estou usando no cátodo 2 sódios. E no ânodo, eu estou usando 2 cloros. Então eu vou pegar a equação de dissociação e duplicar ela. E duplicar. Para igualar átomos que estão sendo consumidos no ânodo e no cátodo. Gente, eu vou ser muito honesto, tá? Essa eletrólise você tem que decorar. Porque se cair eletrólise ígnea, vai ser essa. Porque essa é a aplicação industrial importante. Então, eletrólise ígnea do cloreto de sódio, cara, essa você tem que saber. Agora, por analogia, se o cara botar qualquer sal, você já sabe quem vai para o cátodo, quem vai para o ânodo.
Então, se você sabe do NaCl, você sabe de todos os outros. Então, é. Ah, entendi o porquê do estado físico. Ah, então, é porque aqui tem um contexto, né? Que eu esqueci também de falar. Como é que você mantém esse bagulho no estado líquido? Temperatura alta pra caralho aqui. Pra você ter uma noção, essa cuba de eletrólise, ela é feita de concreto. É feita enterrada no chão. Porque, por exemplo, se eu for fazer com NaCl, a temperatura aqui é 1100. Então, o sódio, na verdade, quando ele é produzido no cátodo, ele acaba fundido. Tanto é que normalmente essas cubas de eletrólise, elas têm uma espécie de uma separação em que o cátodo ele está mais ou menos isolado do ânodo. E aqui tem um sistema que vai escorrendo o metal na forma líquida, que vai sendo usado para fazer tipo plaquinha, tá? Mas ele, na temperatura ambiente, ele vai ficar sólido mesmo, tá bom? Ô, gente, agora eu vou cortar o que for possível aqui, ó. Cancela os elétrons, né? Ó, tchau para os elétrons. Aqui, ó. Tchau para os dois cloros. E tchau para os dois Na+, dois Na+. Aí ficou a equação global da eletrólise. Ó, NaCl, sólido, dando 2Na mais Cl2 gasoso. Olha lá. Quem oxidou aqui? O cloro. Quem reduziu? O sódio. É o contrário, tá vendo? O contrário do que se espera, né? Um metal reduzir e um ametal oxidar. Não é espontâneo mesmo, tá? Inclusive, se a gente for calcular a FEM disso aqui, ela vai dar negativa, né? Para calcular a FEM de uma eletrólise, o que que eu faria nesse caso? Eu pegaria o potencial de redução do sódio, que é negativo, e o potencial de oxidação do cloro, que é negativo. Os dois. O de redução do cloro, eu acho que é menos um e pouco. E o de oxidação do cloro é menos dois e pouco, tá? Dan, Oi. então deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse caso da eletrólise, quando então a substância que sofrer redução, ela vai ser o agente redutor? É o contrário do que na pilha, que o agente que sofre oxidação é o agente redutor? Não, 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 cara. Pô, é que assim, não tenta vincular uma coisa com a outra. Aquela pergunta que eu fiz aqui, ela é uma pergunta meio aleatória. O que que acontece? No cátodo, você normalmente vai obter um metal. Então, por exemplo, se for aqui se for aqui o cobre, você vai obter cobre metálico. Se for o íon ferro, você vai obter um ferro metálico, pronto. Então, é uma substância que geralmente é um metal. Por ser um metal, ele tem uma certa facilidade para causar oxidação. Mas quando eu disse que o sódio é um bom agente redutor, eu não pedi para você generalizar. Eu não estou dizendo que toda substância que for produzida no cátodo será um agente redutor. Cuidado com isso. Eu olhei para o sódio e pensei no sódio por quê? Por que que ele é um bom agente redutor? Não é porque ele é um metal, porque, por exemplo, o ouro é um metal, mas o ouro não é um bom agente redutor. Por quê? Porque ele não doa elétron. Então, eu só fiz a pergunta em relação ao sódio, Edivan, por causa disso, tá? Mas procura não vincular uma coisa com a outra. Ah, então quer dizer que toda substância que for produzida por redução vai ser um bom agente redutor? Não, não. Por exemplo, se eu produzir aqui ouro, que eu falei para você, o ouro não vai ser considerado um bom agente redutor, tá? Repetindo, o fato de eu chamar o sódio de bom agente redutor não tem nada a ver com o fato dele ter sido produzido aqui. Só tem a ver com o fato de que ele tem facilidade para doar elétron. Tá tudo bem? Não sei se ficou claro. Entendi, entendi. Então,
não dá para comparar com as outras reações de pilha ou os outros tipos de balanceamento que a gente fez anteriormente, dessa questão que a gente sempre vinculou a reação de oxidação. Quem é, força uma oxidação é o agente redutor e Uhum. vice-versa. Aí vai ser caso a caso, né? Exatamente. Por exemplo, né, já que você falou de caso a caso, eu posso olhar para essa reação aqui, ó, e perguntar quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. Aqui, ó. E aí? Cara, isso é uma auto-ox-redução. Não tem um agente oxidante e um redutor diferentes. Porque, veja, quem reduziu aqui foi o sódio. Quem fez o sódio reduzir? Foi, na verdade, o cloro que deu elétron para ele. Então, na verdade, o NaCl é o agente oxidante e redutor ao mesmo tempo. O que a eletrólise fez no final das contas, gente? Eu não sei se vocês estão percebendo. A eletrólise nada mais fez do que arrancar elétron do cloro e dar para o sódio. Por isso que eu falei que o que a gente está fazendo aqui é anti-ligação iônica. Porque o que aconteceria numa ligação iônica? Aproxima lá um sódio de um cloro. O que você espera que aconteça quando se aproxima o sódio do cloro? O sódio dá elétron para o cloro. Isso é espontâneo. Eu fiz o contrário. Isso é uma auto-ox-redução, tá? Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou trocar uma coisa na história. Ao invés de eu pegar o sal e aquecer para ele fundir, eu vou colocar ele na água. Então eu vou fazer uma eletrólise aquosa. A eletrólise aquosa ela tem uma vantagem. Do ponto de vista econômico, ela é muito melhor do que a ígnea. Por quê? Porque na ígnea, você tem que gastar energia para manter o eletrólito fundido e ainda gastar energia elétrica para fazer o bagulho. Na eletrólise aquosa, eu só jogar na água. Tudo bem? Só que qual é o problema? Quando eu ponho a eletrólise em água, a água pode sofrer eletrólise no lugar da substância. Ela pode interferir no processo, a ponto de muitas vezes você eletrolizar a água e não a substância. Então, geralmente, quando cai questão de eletrólise na água, o cara vai te perguntar isso. Será que se eu botar tal substância na água, quem vai eletrolizar é a substância ou é a água? Tá? Então vamos começar com a eletrólise em solução aquosa. Eu vou deixar essa eletrólise aqui desse jeito que ela tá, porque nós vamos comparar o resultado dessa com a da água, tá? Só que a da água eu vou fazer aqui porque não vai caber. Oi. Não, não, não. Agente oxidante, agente redutor é sempre uma substância, tá? Então, ó, em solução aquosa. Deixa eu ver aqui. Eletrólise. Tá, exemplo de eletrólise em solução aquosa. Pra gente fazer do mesmo jeito. Exemplo de eletrólise em solução aquosa. Bom, gente, o desenho eu não vou desenhar de novo, não, tá? Desenho é o mesmo. Só que tem um detalhe. Quando a gente coloca a substância na água, bom, primeira coisa, né? Dissociação do sal. Então, eu vou pegar o NaCl, colocar ele na água para virar cation ânion. Só que daí, olha como as coisas começam a se interligar, né? Vai chegando no final do ano, gente, a sensação que dá é que a gente vai estudando uma coisa só. Vocês lembram que na semana passada ou retrasada, a gente discutiu um tal de equilíbrio iônico da água? E assim, de maneira simplificada, como que eu represento o equilíbrio iônico da água? Eu represento ele assim, ó.
essa reação ela acontece, ela tem uma constante de equilíbrio. O que significa isso? A partir do momento que você coloca um eletrólito para dissociar na água, lá dentro do sistema, além dos íons do eletrólito, você tem os íons da água. E o que pode acontecer eventualmente é que os íons da água podem oxidar ou reduzir. Então, ó, uma coisa que eu preciso colocar aqui como uma observação. Os íons H+ e OH- podem sofrer eletrólise. Podem sofrer eletrólise. E isso vai gerar um problema para a gente às vezes. Por quê? Porque muitas vezes o exercício vai querer que você decida quem vai sofrer eletrólise. Porque o que que acontece, gente? A gente acabou de. A gente acabou não, a gente já vem falando desde da aula da semana passada que esse lance de oxidar e reduzir tem a ver com tendência. Tem a ver com tendência. Então imagina o seguinte: imagina que lá dentro da cuba você tem Na e H+. Aqui dentro, ó. Quando a eletrólise era feita só ígnea, você não tinha um H+. Então o único íon que iria reduzir era o Na+. Acabou. O que acontece agora é que no cátodo você vai ter uma, entre aspas, né, gente, uma disputa H+ ou sódio. E quem vai vencer essa disputa é aquele dos cátions que tiver mais fácil, que tiver mais tendência para reduzir. Aquele que for mais fácil de você enfiar o elétron. Porque lembrando, esse processo ele já não é espontâneo. Ele não é espontâneo. Então eu tenho que ver qual dos dois vai receber o elétron de maneira menos não espontânea. Entende o que eu estou falando? Tipo assim, qual deles tem menos vontade de receber o elétron? Os dois não têm vontade, mas tem um que tem menos vontade. Tudo bem? Então vai haver aqui uma prioridade de reação. Um desses cátions vai ganhar essa prioridade. Tá? Adivinha quem é? O hidrogênio. O hidrogênio. Ô, gente, o sódio, ele é tão eletropositivo, tão eletropositivo, tão eletropositivo, que para você enfiar um elétron nele, ele precisa estar sozinho. Se você colocar qualquer outro cátion junto com ele, ele não vai receber o elétron. Então, quando eu faço a eletrólise do NaCl na água, eu não vou produzir sódio. Ao invés de produzir o sódio, eu vou produzir, adivinha quem? Hidrogênio. Porque daí o que acontece? O hidrogênio encosta no cátodo, recebe elétron e vira H2. Certa vez, acho que há uns 3 ou 4 anos atrás, caiu no Enem a tal da eletrólise da salmoura. Não sei se alguém lembra dessa questão. A salmoura é água com sal, tá? Aí, na eletrólise da salmoura, que é basicamente água com sal, né, concentrada, você produz hidrogênio no cátodo, tá? Por redução, porque ele tem uma tendência maior de sofrer este processo de redução, tá? Agora, no ânodo, a disputa é outra. No ânodo, a disputa é entre o OH- e o cloro. E o cloro. Oi, tem. É que não é bem uma fila de reatividade aqui, cuidado. Aqui vai haver uma outra fila, que é a fila de prioridade de descarga. Tá? Mas tem uma fila, porque a pergunta importante é essa, Danilo, como você sabe que é o hidrogênio e não o sódio? Porque tem uma fila de prioridade. Então, a gente já vai comentar isso daqui a pouquinho. E aí, em cima do que você está falando, você também vai ter uma fila de prioridade para ânion.
Porque aqui você tem o mesmo problema. OH e Cl-. Aqui, gente, por exemplo, vamos supor que na hora de uma prova deu branco. Você fala, caralho, eu sei que tem uma fila, mas eu não lembro a fila. É só pensar. O cara que encostar no ânodo, ele vai sofrer o quê? Oxidação. Portanto, ele vai perder elétron. Quem vocês acham que tem mais propensão a perder elétron? Oxigênio ou cloro? É o cloro. É o cloro. Ele é menos eletronegativo. Percebe como você não precisa cair no truque do decoreba? Se eu tiver uma competição entre OH e cloro, de quem é mais fácil arrancar o elétron? Do cloro. Então, nesse caso, eu vou olhar meio que para a eletronegatividade. O menos eletronegativo vai oxidar. Por isso vem o cloro no ânodo. Ou melhor, né, o cloreto. Compara as duas eletrólises, pessoal, a ígnea e a solução aquosa. Perceba que, no caso da eletrólise em água, a interferência da água foi no cátodo, tá vendo? Ao invés de eu produzir o sódio, eu produzi o hidrogênio. Tá? Agora, olha quantas reações eu descrevi. Agora eu vou montar global. E aí vai acontecer uma coisa muito curiosa. Quer ver que legal? Vocês perceberam que na eletrólise ígnea, na hora que eu montei a global, ela ficou bem simplesinha. Ó, NaCl virando Na+, Cl-. Tá. Só que aqui, gente, a coisa é um pouco mais complicada. Por quê? Eu produzi no cátodo hidrogênio, eu produzi no ânodo cloro, mas lá dentro tá sobrando coisa. Para pensar comigo, quer ver? Se o hidrogênio reagiu, o que sobrou lá dentro de cátion? Sódio. O sódio ficou lá dentro. E outra coisa, se o H+ da água reagiu, adivinha quem sobrou lá dentro também? Olha, 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 olha. Adivinha o que vai ter lá dentro? Base. Entenderam? Eu vou ter um subproduto aqui. Nessa eletrólise, eu vou produzir hidrogênio, cloro e um subproduto que é uma soda cáustica. Então a reação ela vai ficar grandona. Quer ver? Vamos igualar primeiro Bom, os elétrons estão igualados, né? Ó. Ah, não, não estão, não. Mentira. Eu precisava ter colocado um 2 aqui, gente. Perdão, ó. Eu coloquei errado. 2, tá? Ó, os elétrons estão ok. But, quantos hidrogênios eu estou usando no cátodo? 2. Então eu vou pegar a equação de ionização da água e vou dobrar. Quantos cloros eu estou usando no ânodo? 2. Então eu pego a dissociação da água e dissociação do sal e dobro. Dobrei. Agora vai cortando tudo e chega na global. Então vai. Corta os elétrons. Tchau. Cortei. O que mais que dá para cortar? Ó. 2H+. Corta. Corta. 2Cl-. Ó. Corta. Corta. Acabou, né? Acabou. Então vamos, global. Global. Olha só, gente. 2 NaCls mais duas águas
Dando. E aí? O que mais que eu coloco ali, gente? Agora eu vou colocar os produtos. O hidrogênio no cátodo, o cloro no ânodo, e aí eu ainda vou colocar a base. Ô, gente, percebe que a reação ela sai totalmente balanceada? Ó, 2Na+ e 2OH-. Como a base ela está dissociada, se você quiser escrever aqui 2Na+ mais 2OH-, pode. Eu prefiro escrever junto e escrever aquoso do lado, ó. Se eu bem me lembro, a questão do Enem, que falava da eletrólise da salmoura, de alguma maneira, eu não me lembro como, ele queria saber que substância era produzida no cátodo. Me lembro que a resposta era hidrogênio. E ele chamava, assim, foi uma filha da putagem na questão na época, porque ele chamou o hidrogênio de subproduto. No texto lá ele falou, ah, não sei o quê, do subproduto, sendo que na verdade não é bem um subproduto, né? Ele é um dos produtos, tá? Mas era uma questão mais ou menos sobre essa eletrólise. Essa você tem que manjar, tá bom? Antes de colocar a fila, que isso é uma coisa que a gente precisa colocar, eu quero colocar um outro exemplo. Pelo seguinte, pessoal. Nesse exemplo, fica claro o seguinte: toda vez que a água, pelo amor de Deus, escreve essa frase. Toda vez que a água interferir no cátodo, quem eu produzo no cátodo? Hidrogênio. Então, se você ler numa questão de eletrólise que ela está produzindo hidrogênio, você já sabe de cara que é. Se ele está produzindo hidrogênio, esse hidrogênio é no cátodo. E se ele está produzindo hidrogênio no cátodo, é porque quem está eletrolizando é a água. Tudo bem? Eu vou dar um outro exemplo. O que acontecerá quando a água interferir no ânodo? Aqui ela interferiu no cátodo. Vamos ver o que acontece quando ela interfere no ânodo, tá? Vamos lá. Agora eu vou escolher um outro sal. Um outro sal. Eu vou escolher um sal onde a água interfira no ânodo e não no cátodo. Eu vou escolher. Tá bom, vai. Ô, gente, vou escolher um sal de flúor. Presta atenção no que eu tô falando. Eu vou escolher um sal de flúor. Eu vou escolher fluoreto de ferro. Sal diferente, né? Fluoreto de ferro 3. FF3. Então, ó, dissociação do sal. Dissociei o sal. Tá ali, ó. Aí, de embaixo, como eu já vou preparar para escrever depois a equação global, né? Embaixo, eu vou colocar a autoionização da água. A autoionização da água. H2O, vai e volta. H+, mais OH-. Pronto. Ali. Agora eu vou fazer essa análise, né? A análise de prioridade no cátodo e ânodo. E aqui é o momento, né, em que a gente usa essa história da fila. Então, assim, no cátodo, a briga, entre aspas, é entre o H+ e o ferro. Embora o hidrogênio seja um elemento que tem a tendência de reduzir, geralmente ele só vai reduzir
Quando ele estiver na presença de um metal da família 1A, da família 2. O ferro, ele já é um metal de transição. Então, metais como ferro, cobre, prata, esses metais um pouquinho mais nobres, né, do que sódio, por exemplo, esses acabam levando vantagem sobre o hidrogênio. Então, por exemplo, na presença de ferro e hidrogênio, o ferro tende a reduzir. Ele vai reduzir. Então, o ferro 3, ele vai receber 3 elétrons e vai virar ferro zero. Ferro zero, tá? Depois a gente faz os balanceamentos. O problema vai acontecer agora no ânodo, né? A novidade, né? A novidade vai acontecer no ânodo. No ânodo. Porque no ânodo, gente, eu coloquei o OH-, né? E o fluoreto. Acontece, gente, que vamos pensar no fluoreto como sendo um flúor que ganhou um elétron, né? Isso é um fluoreto. Agora pensa do ponto de vista químico. Porra, o flúor é o átomo mais eletronegativo. Qual a probabilidade do átomo mais eletronegativo perder um elétron, sendo que existe a possibilidade de um outro átomo oxidar? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar com isso? Que na disputa fluoreto-OH, quem acaba oxidando é o OH. De quem acaba oxidando é o oxigênio do OH, não o OH como um todo. Tá? Fala. Somente o flúor, sozinho está falando, né? Sim, sim. Então, existem outros ânions que não oxidam também com OH, mas aí são ânions oxigenados. Por exemplo, sulfato, nitrato, são ânions que tenham muito oxigênio. Dos ânions monoatômicos, né, desses que a gente está pensando aqui, fluoreto, cloreto, brometo, o único que resiste é o flúor mesmo. Tá? De tal maneira que, por exemplo, em cima do que você está me falando, a única maneira de eu produzir flúor é por eletrólise ígnea. Se eu tentar produzir flúor por eletrólise aquosa, não dá, porque aí o OH que vai, tá? Aí, gente, a equação do OH é meio estranha. Vamos ver se a gente tenta montar juntos aqui, ó. Ó, o que que acontece, gente? Quando a água reage no cátodo, quando a água reage no cátodo, quem reage é o H+, que vai reduzir e virar H2, certo? Quando a água reagir no ânodo, ela vai virar oxigênio. Oxigênio, ok? Então, outra dica que você precisa guardar. Se numa eletrólise você ler que está sendo produzido oxigênio, com certeza é uma reação de ânodo e quem está reagindo é o OH-. Vamos lá. Junto com o oxigênio, eu vou produzir água. Água. Essa reação, eu vou ser bem honesto para vocês, é a única reação que você vai ter que decorar mesmo, porque ela é muito estranha. Então, ó, o OH- ele vai virar O2 e água. Tudo bem? Para fazer isso, essa reação vai liberar 4 elétrons, tá? 4 elétrons. Por que 4 elétrons? Eu vou fazer o balanceamento dela aqui, ó. Ó. Essa aqui é a reação. Olha que esquisitona. 4 OH- se transformarão em O2 mais 2 águas mais 4 elétrons. Eu posso propor aqui algumas coisas que vão te ajudar, talvez, a memorizar essa reação sem muito estresse. Veja só, o que chama atenção aqui são os 4 elétrons. Ô, gente, se essa reação está liberando 4 elétrons, quer dizer que cada um desses oxigênios aqui, ó,
está perdendo quantos elétrons? Dois. Então veja, aqui do lado dos reagentes, eu tenho quantos oxigênios? Quatro. Os quatro oxigênios aqui têm NOx menos 2, tá? Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Cada um está ligado com H+. Quando a reação ocorre, imagina, por exemplo, um oxigênio perdendo 2 elétrons e um outro oxigênio perdendo 2 elétrons. Esses dois oxigênios que perdem 2 elétrons viram O2. Os outros dois oxigênios vão se juntar com os hidrogênios que sobraram daqui para formar água ali. Tá? Então, na reação do oxigênio, cada átomo perde 2 elétrons. Tá aqui, essa é a reação do ânodo. Tá aí. Bom, agora vou montar global. Global. Primeiro vamos igualar esses elétrons. Nossa, eu também escolhi um exemplo filho da puta, né? Meu Deus. Vamos igualar esses elétrons aqui, gente. 3 e 4. 4 e 3, né? 4 e 3. Então, ó, a equação de cima aqui, ó, eu multiplico por 4. Então vai ficar 4, meu Deus, 12 e 4. Aí aqui embaixo, como que fica? 12, 3, 6 e 12. Meu Deus, não acredito que eu fiz isso. E agora? Vamos balancear os ferros e os OH-, essas outras coisas? Vê, ó. No cátodo, eu estou consumindo quantos ferros? 4. Então, eu vou pegar a equação do sal e multiplicar por 4. Então, vai ficar 4, 4 e 12. Pronto. Mano, a equação da água eu tenho que multiplicar por 12. Por causa do OH-. 12, 12, 12, 12. Agora vamos montar as. Olha que coisa curiosa. Quando a água atua no cátodo, ela produz H2, e como subproduto ela vai produzir uma base, não vai? Olha o que aconteceu ali. Qual vai ser o subproduto dessa eletrólise? Um ácido. Sabe por quê? Quem vai ser consumido no ânodo não é o OH-. Quem vai sobrar lá dentro? Junto com o quiânion da eletrólise. Até isso dá para você guardar na tua cabeça. Quando o que reage ao H+, sobra como subproduto uma base. Quando aquilo que reage ao OH-, sobra como subproduto um ácido. É um padrãozão mesmo. Depois que você se atende isso, você fica mais tranquilo nessa questão de ficar decorando coisa. Vamos cortar o que for possível, vai. Ó, eu vou cancelar 12 elétrons aqui. Vou cancelar 12 OH-, com 12 OH-. Vou cancelar 4 íons ferro com 4 íons ferro daqui. Aqui. E tem mais uma coisa que eu posso cancelar. Me ajuda. O quê? Isso. A água. Porque, ó, na equação de dissociação da água aqui, ó, eu tenho 12 águas. E aqui eu tenho 6 do outro lado. Então eu corto esse 6. 12 menos 6 dá 6, né? Aqui, ó. Agora eu vou escrever a global. Então fica
4 FeF3 mais 6 águas, dando. Deixa eu ver, aqui já foi, né? Ó, 4, 6 águas. Agora eu já vou escrever os produtos direto. De produto eu tenho no cátodo, ó lá, no cátodo, ferro. Opa, ferro. No ânodo, quem que eu tenho no ânodo? Oxigênio, 3O2, mais. E aí eu tenho o tal do subproduto que fica dissolvido na eletrólise lá dentro. São 12H+, e 12F-, dissociados. Eu vou escrever junto. 12HF. Olha lá. O meio ficou ácido. Quando a água atua no ânodo, quando a água atua no ânodo, o meio eletrolítico fica ácido. Só que assim, não adianta você escrever isso e decorar, você não vai lembrar na prova, esquece. Você precisa perceber isso. Tá? Por que que quando a água atua no ânodo, o meio sempre vai ficar ácido? Porque se ela atua no ânodo, eu estou consumindo OH-. Portanto, está sobrando o quê? H+. Por que que quando a água atua no cátodo, o meio fica alcalino? Mesma coisa. Se a água estiver atuando no cátodo, eu vou ter consumo de H+. Se eu vou ter consumo de H+, eu tenho excesso de OH-. Vocês lembram da teoria de pH que dizia isso, ó? Kw igual a concentração de H+ vezes OH-. Vê como tudo se encaixa. Quando a água está atuando no cátodo, eu estou consumindo H+. Se eu estou consumindo H+, a concentração de H+ cai. Só que o produto não tem que ser constante. O que acontece com a de OH-? Aumenta. Então tem exercício que o cara chega ao ponto de perguntar para mim por que que se eu pingar umas gotas de fenolftaleína aqui dentro, ela fica vermelha. Ó, tá? Por conta da presença de uma base ali. Isso também é dica de eletrólise. Ele fala assim: olha, o Joãozinho foi fazer uma eletrólise no laboratório e ele pingou umas gotas de fenolftaleína na cuba. E ele percebeu que a cuba ficou vermelha. Quando isso vem, quando esse tipo de informação vem numa questão de eletrólise, na hora você já liga os pontos. Peraí. Se a fenolftalina ficou vermelha é porque o meio ficou básico. Se o meio ficou básico é porque lá dentro tem uma base. Se lá dentro tem uma base é porque a água reagiu no cátodo. Tudo isso está conectado por consequência. Tá bom? Bom, vamos colocar a fila? Agora que a gente já mostrou o caso do cátodo e do ânodo, vamos colocar a fila. E aí eu vou colocar um outro exemplo no final, que é quando a água interfere nos dois. Porque, ó, aqui ela interferiu no cátodo, aqui ela interferiu no ânodo. Vai ter situações em que ela vai interferir nos dois, tá? Mas vamos primeiro colocar a filinha aqui, vai, de prioridade.
Ó, gente, tentar sistematizar a coisa para não, mesmo que você tenha que decorar, não precise ser muito trabalhoso. O lance todo surge por conta da competição do cátion com H+, ou do ânion com H-. Então, o que que eu fiz? Eu dividi a tabela olhando como parâmetro o H+ e o H-. Então, à esquerda, eu vou colocar aqueles íons que têm menor prioridade para descarregar. Ou, em outras palavras, são aqueles que, se estiverem lá dentro, não descarregam. No caso dos cátions, é família 1A, 2A e alumínio. Acabou. Então, tipo, se eu tiver H+ e sódio, quem descarrega? H+. Ele vira H2. Se eu tiver, sei lá, cálcio e H+, quem descarrega é o H+. Se eu tiver alumínio e H+. Por isso que o alumínio só pode ser produzido por eletrólise ígnea da bauxita. Por isso que ele é caro, tá? Não tem como você pegar o minério e pôr na água. Primeiro porque o minério de alumínio nem dissolve na água. Bauxita não dissolve na água. Mas mesmo que dissolvesse, alumínio na presença de H+ não eletrolisa. Aí, à direita, você tem o cobre, a prata, o níquel, tá? Eu estou colocando alguns metais que são famosos dentro desse contexto. O cobre, a prata, o níquel, o ouro 3 e o ouro 1, tá? Se você memorizar isso aqui, gente, ó, o resto descarrega. Aí eu tenho descarrega no OH-. Prioridade de descarrego para o OH-. Quem é que não descarrega com o OH-? Aqueles íons que são tão eletronegativos que vão deixar o OH, né? Quem são eles? O fluoreto e geralmente, pessoal, ânions com muitos oxigênios. A gente conhece alguns famosos. Ânions com muito oxigênio. CO3. Oi. Trocar o quê? A cor? Troco, claro. Ó, CO3, que é um ânion com muitos oxigênios. PO4, fosfato, ânion com muito oxigênio, tá? Então, a gente, como é que eu decorei, né? O fluoreto e os ânions oxigenados não têm prioridade de descarga sobre o OH-. Então, se tiver fluoreto e OH-, quem vai é o OH-. Se tiver carbonato e OH-, quem vai é o OH-. E assim por diante. Vou colocar aqui o sulfato também que aparece, né? Sulfato, tá? E quem são os ânions que descarregam? São os ânions menos eletronegativos do que o oxigênio. Então a gente pode colocar aqui o cloreto, o brometo, o iodeto e o sulfeto. Vou colocar o sulfeto também, tá? Essa é vamos dizer assim, a dose de decoreba que você tem que ter dentro desse assunto para poder decidir quem reage e quem não reage. Tudo bem? Agora, só para finalizar, gente, então é isso aqui.
Só para finalizar, a gente não deixar nenhum exemplo de fora, pegar todas as possibilidades, a gente pode escolher um sal agora, que a gente já tem a tabela, um sal que não vai eletrolizar. Eu vou pegar um sal, olha que louco. Eu vou pegar um sal, colocar na água, mas ele não vai eletrolizar. Quem vai eletrolizar é a água. Então, se eu quero pegar um sal que não descarrega nem no cátodo e nem no ânodo, eu poderia, por exemplo, pegar sulfato de sódio. Ó, escolhe um ânion daqui, escolhe um cátion daqui e põe ali, tá? Então, último exemplo. Último exemplo. Eletrólise aquosa. Ai, peraí. Desculpa, a caneta. Peraí. Eletrólise de Na2SO4 aquoso. Tá aqui. Bom, se for fazer eletrólise do sulfato de sódio, tá? Equações. Dissociação. Na2SO4 aquoso, dando 2N a mais SO4, 2 menos. Na verdade, eu nem precisaria escrever essa equação, tá, gente? Por que que eu não precisaria? Porque eu já sei que ela não vai. Nossa, deu uma bugada agora. Eu sei que nem o cátion nem o ânion vão eletrolizar, tá? Mas vamos lá. Escrevi. Segunda equação: auto-ionização da água. Auto-ionização da água. Dando H+, e OH-. Aí é nesse momento que a decoreba tem que aparecer. Por quê? Eu vou ter uma competição entre sódio e H+, no cátodo, e uma competição entre OH- e sulfato no ânodo. Como era a minha intenção, falei para vocês agora há pouco, eu escolhi um sal em que o cátion não vai eletrolizar, nem o ânion. Então, neste caso, quem vai acabar sofrendo a própria eletrólise é a água. No cátodo, no cátodo, eu vou ter a redução do hidrogênio. No cátodo, eu vou ter a redução do hidrogênio. Olha lá, reduziu. Pronto. E no ânodo, e no ânodo, nossa, hoje está realmente. Eu vou ter a oxidação do OH. Aí é aquela reação meio sem noção, que é essa daqui, ó. 4OH- dando O2 mais 4 águas mais 2, tá? Duas águas. Vai ficar assim. 4OH- aquoso, vai virando. Vira O2 mais duas águas mais 4 elétrons. Tudo bem? Aí, qual que é a única parte boa dessa história? Como o sal não vai sofrer a eletrólise, nem o cátion, nem o ânion, só nos resta, para montar global, somar só as três aqui, ó. Eu só vou olhar para a ionização da água, para o hidrogênio e para o oxigênio, tá? Então aqui eu só vou somar essas três, ó. Tá bom? E aí vamos lá. Beleza, para somar, vamos igualar os elétrons primeiro. Para eu igualar os elétrons do cátodo e do ânodo, eu vou multiplicar a equação do cátodo por 2. Então aqui vai ficar
4, 4 e 2. Tudo bem? Igualei os elétrons. Outra coisa, estou usando 4H+, e 4OH- no cátodo no ânodo. Para eu conseguir ter esses 4H+, 4H-, eu vou quadruplicar a equação da água. Então a da água, ela vai ficar assim, ó. 4, 4, 4. Pronto. Agora cancela tudo. 4H+ com 4H+, 4OH- com 4OH-. Que mais? Os 4 elétrons com os 4 elétrons. Tem mais uma coisinha que dá para cancelar aqui. Isso. Tem duas águas aqui do lado dos produtos, ó. E aqui tem 4 do lado dos reagentes. Então, cancela duas daqui com essas duas. Aí vai aparecer a equação de eletrólise da água. Ó, duas águas virando 2H2 mais O2. Olha lá, tá? Não aparece o sal porque ele não interferiu no processo. Tudo bem? Ô, só pra gente meio que já encerrando. Vocês lembram que na semana passada, eu acho que foi com vocês que eu fiz isso. A gente fez um exercício que era uma pilha de hidrogênio. Ele pegava hidrogênio com oxigênio e produzia corrente elétrica. Aqui eu estou fazendo o contrário. Estou pegando a água e eletrolizando. Veja como faz sentido. Se a pilha de hidrogênio é um processo espontâneo, a eletrólise da água não pode ser, tá? Beleza? Isso aqui é um caso de eletrólise de água. Que horas são? Vamos almoçar? Ô, Dan, Oi. se for uma substância que ela nem consiga dissociar em água, ela também não vai sofrer essa. Vai, mas a ele- gente não vai falar dela. Por Entendi. exemplo, quer ver um exemplo de substância que é assim? Ureia. A ureia é molecular. Ela não pode sofrer. Sabe por que que eu estou falando isso? A água, ela poderia sofrer eletrólise mesmo se ela não dissociasse. Só que esses casos a gente não vai estudar. Por isso que eu fiz uma ressalva no começo da aula falando que a gente ia estudar a eletrólise de óxidos e de compostos tipo iônicos, tipo sais, tá? Beleza? Obrigado. Mais alguma? Então é isso, a gente se vê 2h30. Ô, professor, Oi? toda eletrólise ela é não espontânea ou Toda, não? toda eletrólise é não espontânea. Por quê? Porque eu só consigo fazer isso se eu fornecer energia. Então toda eletrólise é não espontânea. Confere. Oi. Entendi, valeu. Tem caso que a água não vai interferir nenhum. Por exemplo, cloreto de prata. Pronto. Cloreto de prata. Aí ela não interfere nem no cátodo, nem no ânodo. Tá? Para íons daqui desse lado, ó, ela não vai interferir em nenhum. Tá? Então é isso. 2h30 a gente está de volta. Hum. Oi, Malu, tudo bom? Peraí.